Olá pessoal, tudo bem? Felipe, Dr. Felipe, vim expor uns pensamentos, não é uma aula, mas vim conversar com vocês sobre algo que a gente vai trabalhar ao longo do curso da TAV, sobre comportamento, hábitos, sentimentos. Então vamos lá. Obedecer um preceito, quando a gente obedece alguma coisa no qual a gente concorda, não é desafiador. Obedecer algo que faz sentido, que a gente compreende, é natural, porque no fundo nós obedecemos a nós mesmos. Então obedecer quando não concordamos ou não compreendemos, é aí que está a perfeita expressão da obediência, porque nós estaríamos fazendo então em temor e amor a quem obedecemos. Da onde que eu tirei isso tudo? Por que eu estou falando isso? Porque eu estou lembrando lá de Gênesis, quando o homem come o fruto. O significado da ordem de não comer o fruto daquela árvore, ele pode parecer infantil e sem propósito. Mas olha que interessante, é nisso que está a perfeição da metáfora para nossas vidas. Justamente em situações em que a ordem ou o mandamento não parece fazer sentido, que encontra a perfeita construção, né? A obediência. Tá bom, Felipe, eu expus aqui para vocês, guarda isso aqui com vocês. E vocês lembram do meu exemplo lá de como que eu ficava muito irritado? Quem já me acompanha, me conhece, sabe que eu ficava muito irritado dirigindo. Isso às vezes me volta com alguns flashes. Eu gosto desse exemplo de dirigir um carro, porque quando nós dirigimos, nós pensamos, fazemos e somos. Pensar, fazer e ser. Está tudo isso num automático. Você aprende, treina, consequentemente você pensa, executa e se torna um motorista. Então pensar, fazer e ser, isso costuma ser o processo de aprendizado do cérebro. Então é criado um hábito, uma rotina cerebral. E assim como foi criada uma rotina, uma via cerebral para minha mente trabalhar rumo a um objetivo, quando eu falo que eu não consigo mudar o meu comportamento, eu também estou numa outra via neural, numa mesma rotina, uma via cerebral que a minha mente, toda vez que eu tenho que romper com o comportamento, eu já identifiquei um problema, eu falo, mas isso é muito difícil eu mudar. Quero que vocês guardem isso. Quero também que vocês pensem o porquê que é difícil romper com o hábito, com esse pensamento que vem já na boca, é muito difícil mudar um hábito. Às vezes nós nos sentimos incapazes. E uma coisa que fala muito comigo eu não vejo a minha capacidade no qual Deus está vendo. O problema não é você sentir, mas é você às vezes se entregar pelo que você sente. Então, um outro exemplo. Eu, por muitas vezes, me achei incapaz de gravar esse vídeo com vocês. Uma crença de incapacidade para gravar. Eu nunca gostei, mas eu tive a necessidade e a revelação de que eu tinha que comunicar coisas com vocês e dividir esse conhecimento. Por quê? Porque Deus vê a minha capacidade em fazer isso. Então eu me sentia incapaz, mas eu me entregava aos meus sentimentos. Então, quando eu penso, não serei uma pessoa furiosa, por exemplo, no trânsito. O meu corpo, por que é tão difícil mudar? O meu corpo está tão viciado nos sinais externos que o meu corpo ele executa. De que forma? Quando alguém me fecha no trânsito, por exemplo, eu vou continuar furioso, meu corpo vai falar assim, eu vou continuar furioso e permanecer banhado em várias substâncias químicas que já me são familiares. Então é necessário você unificar a intenção da sua mente com a intenção do seu corpo. Então eu penso, não serei uma pessoa furiosa, mas meu corpo ele ainda está acostumado a atuar como uma pessoa furiosa. Não tem uma união. Para fazer isso, nós precisamos de um novo modo de pensar, de fazer e ser. Qual que é o primeiro passo, né? Eu sempre me perguntava isso, como é que eu mudo um hábito? Mudar pensamentos e sentimentos para em seguida nossas ações e os nossos comportamentos mudarem. Padrão de pensamento modela comportamento. Isso é importante porque uma nova experiência
produz um novo sentimento, e então após você memorizar o sentimento, nós vamos migrar para um novo estado de ser, onde a mente e o corpo eles vão atuar juntos. Faz sentido isso para vocês? O cérebro, ele é neuroplástico. O que é isso? Ele tem capacidade de mudar fisicamente. Nós podemos fazer isso de acordo com a ciência. O neocórtex, que é essa parte do planejamento, onde a gente pensa, ele atua em conjunto com a química lá da área límbica do mesencéfalo, e também isso é tudo orquestrado para fazer com que o cerebelo ele guarde isso de forma subconsciente. Voltando para o exemplo de dirigir, a minha esposa, por exemplo, me liga, Juliana me liga e, sei lá, vamos para o exemplo de sogra, que todo mundo é um exemplo geral. Juliana me liga e fala assim, Felipe, vai ter almoço com a família lá na casa da sogra. Quando ela já me fala isso, e eu já começo a pensar naquela intensidade que eu não gosto da minha sogra, que eu detesto. Eu lembro do que ela magoou meus sentimentos, ou magoou os sentimentos da minha esposa anos atrás, e aquilo começa a sinalizar. E começa uma enxurrada de sentimentos percorrer meu corpo e minha mente, meu corpo sinalizar, meu coração começa a acelerar, e você lembra que quando você está perto dela, você fica tenso, nervoso e até quer ignorar ou sair fora. Só que aí no mesmo momento que você teve essa enxurrada de coisas, você lembra de Jesus, você é um cristão, você lembra da igreja, você lembra do seu grupo de discipulado, você lembra do evangelho, e você lembra até de um amigo seu que restaurou a amizade com a sogra. Ele contou isso num exemplo para você, ele disse para você que agora está tudo bem. E aí você pensa, cara, e se eu tentar uma nova experiência com a minha sogra? Ao invés de olhar para ela e criticar, o que eu posso fazer para eu mudar? Como é que eu posso ter uma relação? Eu agora quero, cara, preciso mudar isso. Pô, mas você vai deixar que mas isso é muito difícil tomar conta? Ou será que eu posso ter uma nova experiência? Então, por que eu estou falando isso? Porque até o Carl Jung fala isso, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, olha para dentro de você, desperta sua mente para outra atitude. Então, ao cogitar essa ideia, cara, acho que eu vou tentar ter uma outra atitude com a minha sogra, o fulano de tal. O Zé Pedro fez isso, o André fez isso também, amigos seus, por exemplo. E na hora que você já pensa nisso, começa a acontecer em você uma mudança. Você começa a não mais reagir ao seu conjunto de programas automáticos do seu cérebro, as vias repetidas, os caminhos de sempre, que quando você ouve sogra, já te causa repulsa, já te causa arrepio, já te causa sentimentos de raiva e o seu corpo está sinalizando. Então você começa a arquitetar e avançar para perguntas como que eu não quero me sentir quando eu estiver com ela? Como que eu não agirei com ela quando eu vê-la? Então o seu lobo frontal aqui do planejamento, o neocórtex, ele começa a dar uma esfriada nos circuitos antigos, do antigo eu. Você começa a desconectar do padrão de funcionamento, daquela sua identidade do antigo eu. E aí, como você não dispara mais o mesmo circuito, você não cria a mesma mente, ok? E aí você continua nessa jornada mental. Como modificar meu comportamento, minhas ações, minhas reações, para que a minha nova experiência com ela, com a minha sogra, gere novos sentimentos. Então pronto, você está começando a adicionar um novo software no seu hardware, ou, em outra palavra, você está colocando um novo aplicativo no seu cérebro, no seu hardware, para você operar de uma outra forma que você operava. Você tem o modo sogra raiva e o modo sogra gentil. Então o nosso cérebro, ele é viciado em se identificar com o sentimento que ele reconhece, memorizado lá no nosso eu familiar. O que é mais fácil para ele? Mais tranquilo? É ele pegar
ele já identifica lá sogra, a palavra sogra, já reage assim, já faz assado, já pensa tal coisa e ele executa no automático. Então sair do automático, você precisa fazer um esforço que exige o quê? Você olhar para dentro de si, pensar nos seus sentimentos, nas suas emoções, nas suas reações. Então, abandonar antigos padrões de pensamento, interromper padrões emocionais habituais e renunciar a comportamentos reflexos não é tão difícil como a gente imagina. Você precisa praticar, é prática, ensaiar novos modos de ser, tem que dedicar tempo. Igual ir na academia, se você gasta 1 hora para ir na academia, você tem que gastar no mínimo outra hora para praticar. E aí finalmente o almoço vem, ok? Você teve uma experiência legal com a sua sogra, você recebeu ela bem, com um sorriso, você abraçou, mesmo que ainda forçado, fez perguntas para ela do que ela gostava, os interesses dela, ouviu, elogiou, e aí você segurou também suas reações impulsivas na hora que ela ainda teve o mesmo mau hábito de sempre, assim como você tem os seus maus hábitos. Ela também tem vícios de hábitos errados, e ela às vezes tocou naquele mesmo ponto que você detesta, mas aí você conseguiu refrear. Enfim, você no final daquele dia, daquele almoço, você começou a sentir uma certa até compaixão por ela, que de certo modo instruiu quimicamente o seu cérebro, o seu corpo sobre o que a sua mente sabia e ativou e modificou genes, criando uma nova via neural carregada de outros bons sentimentos com a sua sogra agora. Lembrando que compaixão, gente, é a compreensão do estado emocional de outra pessoa. Então isso brotou, essa nova relação, essa nova experiência, ela se encheu de uma outra carga emocional, outros sentimentos, outras emoções. Lembrar e não confundir com a empatia, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Então nesse momento, você foi do pensar ao fazer. Seu comportamento corresponde perfeitamente às suas intenções conscientes. Suas ações elas se igualaram ao seu comportamento. Mente e corpo alinhados, trabalhando juntos. Lembra lá no início? Totalmente desalinhados, agora alinhado. Então a reflexão sobre o processo de mudança de comportamento, especialmente nesses contextos de relacionamentos desafiadores, é para ser uma jornada profunda e significativa. E aí quando eu falo jornada profunda e significativa, bonito, é porque geralmente é doloroso. Não é fácil mesmo, ou não é fácil de novo, que você declarando. Você precisa praticar também, dizer que eu vou mudar, e que é fácil sim, e que eu vou entrar nessa jornada profunda de mudar a minha mente. O exemplo de dirigir e a analogia com a transformação de hábitos, padrões mentais, eles são eficazes para te ilustrar como que a neuroplasticidade do cérebro permite que nós possamos mudar as nossas reações e as nossas experiências. O que mais? A ideia de que o cérebro ele pode ser moldado por experiências e que a mudança começa com a intenção consciente é fundamental. Você tem que tornar coisas inconscientes para o consciente. Quando você reconhece um padrão de comportamento que não se deseja mais, que você não quer mais aquilo repetir, como a raiva, ao lidar com a sua sogra, o primeiro passo é você se conscientizar e ter disposição para experimentar algo novo. E como que às vezes isso acontece? Tá? Às vezes pela via mais dolorosa, tá bom? Eu vou contar uma experiência pessoal. Como que eu despertei para isso? Uma vez que eu realmente machuquei minha esposa, machuquei com palavras, fui extremamente grosseiro, aquilo me gerou um profundo sentimento de tem algo errado comigo, eu não posso ter esse tipo de reação. Eu tenho que mudar, não é possível que isso tem que se repetir, né? E quem é casado sabe que o casamento tem vários desafios, e dentre os desafios, o maior deles é você deixar de você ser você mesmo, né? Deixar de ser egoísta, reconhecer seus erros, suas irresponsabilidades e tomar a decisão de que
cara, eu preciso mudar e isso não pode se repetir. E às vezes essa tomada de decisão, ela só vai acontecer quando acontece uma besteira muito grande, para não falar outra palavra, e aí você se arrepender de uma forma e falar, cara, eu preciso mudar. Não dá mais para manter um relacionamento nesses moldes, né? O mesmo comportamento, as mesmas reações. Como é que eu vou fazer? Eu vou procurar ajuda? Na época eu procurei ajuda, eu liguei para um amigo e falei assim, cara, aconteceu isso, eu tive tanta raiva que eu joguei um telefone no chão, e aí eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus, isso não é normal. E fui procurar ajuda, fui conversar, falei, cara, isso não é normal, não dá para isso se repetir, isso é uma irresponsabilidade. Então trazer para o consciente isso, identificar, é o primeiro passo, identificação do padrão. Isso é um processo. Então a ideia aqui é trazer para vocês essa visão, começar com a identificação do padrão, para depois partir para uma mudança de perspectiva. Como que eu posso introduzir uma nova experiência, para depois passar por uma reprogramação do cérebro, com novas ações, novas reações, integrar a mente e o corpo com as reações. E isso envolve experiências transformadoras, aplicar princípios, usar diversas ferramentas, a palavra de Deus, médicos, terapeutas, psiquiatras, psicólogos, todas as ferramentas que tiverem nas suas mãos. Vai precisar de todas elas? Às vezes não. Vai precisar, às vezes, apenas de você parar e refletir e pensar. Olhar para você, parar de culpar quem está fora, falar, cara, o que eu posso fazer hoje para mudar isso que está sendo extremamente incômodo? Ou se você ainda não parou para pensar em algo que está incomodando, será que tem algo que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento? Para melhorar minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, minha relação profissional. Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Obrigado.